Um novo dia se inicia. Uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus e, com Ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar Sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos Seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva corrigida diante de nosso Senhor, inspirando-nos na mais bela e robusta declaração de bênção e resiliência encontrada na Palavra de Deus, registrada pelo profeta Jeremias no capítulo 17, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Que imagem poderosa! Que promessa de estabilidade! Que fundamento inabalável para começar o nosso dia. Este texto não é uma simples poesia sobre a natureza, é um diagnóstico divino da alma e uma prescrição para uma vida que floresce em qualquer estação. Jeremias, o profeta chorão, que viveu em meio ao caos, à apostasia e ao iminente colapso de sua nação, apresenta dois caminhos de vida contrastantes. Momentos antes, ele descreve o homem amaldiçoado, que confia na força humana e se afasta de Deus, como um arbusto seco no deserto, que não vê o bem e habita em lugares áridos. Mas então, ele nos presenteia com esta alternativa gloriosa: o homem bendito, abençoado, feliz, invejável. E qual é o segredo deste homem? A sua confiança está depositada no lugar certo. A sua confiança é o próprio Senhor. Não é uma fé dividida, não é uma confiança parcial. É uma dependência total e exclusiva. A genialidade espiritual desta passagem está na metáfora viva que ela nos pinta. O homem bendito é como a árvore plantada. Note a palavra plantada. Ele não está ali por acaso. Sua vida tem propósito. Foi intencionalmente colocada ali por um agricultor, o próprio Deus. E onde ele foi plantado? Junto às águas. Esta é a chave de tudo. Sua proximidade com o ribeiro, que é uma figura da presença constante de Deus, da sua palavra viva, do seu espírito que flui incessantemente, é o que define toda a sua existência. A árvore, então, faz a sua parte. Ela estende as suas raízes para o ribeiro. Isso fala de uma busca ativa e intencional. As raízes não são passivas, elas se aprofundam, se alongam, buscam a fonte de vida. Nossas raízes são nossa vida de oração, nossa meditação na palavra, nossa adoração, nossa comunhão com o corpo de Cristo. Quanto mais profundas as raízes, mais estável a árvore. A partir desta conexão profunda, as consequências são inevitáveis e milagrosas. Primeiro, não receia quando vem o calor. O calor virá. As pressões da vida, as crises, as aflições, as críticas, as perdas, tudo isso é o calor que testa a nossa fé. A árvore bendita não é isenta do calor, mas não o teme, pois sua fonte de vida não está na superfície, vulnerável ao sol escaldante, mas nas profundezas onde a água sempre flui. Segundo, a sua folha fica verde. Mesmo sob o calor intenso, a sua aparência exterior testifica de sua saúde interior. Suas folhas verdes são o nosso testemunho visível. A paz que excede o entendimento, a alegria em meio à tribulação, a bondade que não se abala com a maldade alheia. É a prova de que estamos vivos em Cristo, independentemente do clima espiritual ou emocional ao nosso redor.
Terceiro, no ano de sequidão, não se afadiga. A sequidão representa os períodos prolongados de dificuldade, de deserto, de aparente silêncio de Deus. O homem bendito não entra em pânico, não se consome de ansiedade, pois sua confiança não está nas circunstâncias, a chuva, mas na fonte, o ribeiro. Finalmente e mais glorioso, nem deixa de dar fruto. A prova final de uma árvore saudável não é apenas a sua sobrevivência, mas sua produtividade. Mesmo sob as condições mais adversas, ela cumpre seu propósito. Ela dá fruto para a glória de Deus. Portanto, viver a verdade de Jeremias 17 é uma decisão diária de aprofundar nossas raízes em Deus. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos remove do mundo com os seus calores e suas sequidões, mas nos garante acesso ilimitado ao ribeiro de águas vivas. Não lutamos para nos tornar árvores fortes, nós lutamos a partir da nossa identidade de árvores que já foram plantadas por Deus junto à fonte. Ser um vencedor em Cristo é saber que não importa a intensidade da seca ao nosso redor, nossas raízes podem sempre alcançar a suficiência de Cristo. A nossa vitória não deriva da nossa capacidade de fazer chover, mas da nossa disposição de nos aprofundarmos no rio de Deus. Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar a ansiedade pela adoração, o medo pela confiança e a superficialidade pela profundidade. Talvez você esteja acordando nesta manhã sentindo o calor da pressão. Talvez você esteja atravessando um longo ano de sequidão na sua carreira, no seu matrimônio ou na sua saúde. Talvez suas folhas estejam começando a murchar com o desânimo e a preocupação. Talvez você tenha tentado cavar poços em fontes humanas, confiando no braço de carne, e tenha encontrado apenas areia. Hoje, esta oração será um ato deliberado de estender as raízes. Será um momento de nos reconectarmos com a nossa fonte de vida, o Senhor. Que ela seja a água fresca para a sua alma, o adubo para a sua fé e a garantia de fruto para o seu dia. Agora, respire fundo, visualize suas raízes se aprofundando em Cristo e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando e se apossando da bênção de ser uma árvore plantada por Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, fonte de águas vivas, agricultor das nossas almas, plantador do nosso destino, hoje, neste novo dia, nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nosso coração transborda de adoração, não pela ausência de desertos, mas pela promessa do Teu ribeiro que nunca seca. Antes de qualquer súplica, queremos Te exaltar. Tu és o Deus bendito, a fonte de toda a bênção. Tu és o Deus fiel, cuja presença é a água que sustenta a nossa vida. Reconhecemos a Tua soberania absoluta sobre cada estação da nossa existência, sobre cada calor e cada sequidão que enfrentamos. Cada momento de paz que experimentamos em meio à tribulação é um testemunho de que nossas raízes estão em Ti. Tu és o Deus que nos planta com propósito e nos nutre com graça. Te louvamos porque a nossa estabilidade não está em nossa própria força, mas em nossa conexão contigo. Te exaltamos pela Tua fidelidade, que se renova a cada manhã, lembrando-nos que cada novo dia é uma nova oportunidade de aprofundar nossas raízes e beber da Tua vida. Tuas misericórdias são a prova de que nossos momentos de secura espiritual não anulam a disponibilidade do Teu rio. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia, não com a mentalidade de arbustos secos, destinados a morrer, mas com a mentalidade de árvores frondosas, destinadas a dar fruto. Obrigado, Pai, porque nossa segurança não está no clima ao nosso redor,
mas na profundidade da nossa conexão contigo. Tu és o Deus cuja provisão é constante, presente e poderosa. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de Teu Filho Jesus Cristo. Ele é a água viva encarnada. Ele é a rocha da qual brota o rio que nos dá vida no deserto. É através dele, o caminho, a verdade e a vida, que fomos replantados da terra árida do pecado para o jardim regado da Tua graça. A sua morte na cruz foi o ato de fincar as nossas raízes na eternidade. E a sua ressurreição é a garantia de que a secura da morte jamais terá a última palavra. Confiamos que, por estarmos unidos a Ele, a mesma seiva do Espírito Santo que o fez florescer do túmulo opera em nós hoje, nos capacitando a enfrentar qualquer calor com folhas verdes e a atravessar qualquer sequidão com a promessa de fruto. Por isso, te adoramos com todo o nosso ser. Queremos te agradecer pelo lugar onde tu nos plantaste, pela água que tu nos forneces e pela identidade que temos como árvores da tua justiça. Cremos que neste dia permaneceremos firmes com nossas raízes em ti. Que nossa vida seja um testemunho constante para a tua glória, uma prova viva para o mundo sedento de que nosso Deus reina e é nossa fonte inesgotável. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com um coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, a Tua suficiência e a Tua bondade em nos oferecer uma vida de bênção e fruto. Diante da promessa gloriosa de sermos como árvores viçosas e do convite para confiarmos totalmente em Ti, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a Tua graça, nossa tendência natural é cavar nossas próprias cisternas rotas que não retêm as águas. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar o nosso pecado de confiar no braço de carne. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que depositamos nossa confiança e segurança em nossa própria inteligência, em nossa conta bancária, em nosso networking, na estabilidade do nosso emprego ou na aprovação de pessoas. Confessamos que passamos mais tempo analisando o calor e a sequidão ao nosso redor do que estendendo nossas raízes para o Teu ribeiro. Perdoa-nos por abraçarmos a ansiedade, por nos sentirmos desamparados e por permitirmos que o medo e a preocupação sequem a nossa fé quando fomos chamados a viver como árvores bem regadas, que não se afadigam. Confessamos o pecado das raízes superficiais. Perdoa-nos, Pai, por nossa negligência espiritual. Perdoa-nos pela oração apressada, pela leitura superficial da Tua palavra e pela comunhão distraída. Confessamos que muitas vezes queremos as folhas verdes e os frutos, mas não estamos dispostos a fazer o trabalho de aprofundar as raízes. Tratamos nosso relacionamento contigo como uma opção, não como a nossa única fonte de vida. Cada vez que somos abalados por uma pequena rajada de vento, cada vez que nossas folhas murcham ao primeiro sinal de calor, revelamos a superficialidade da nossa fé e a nossa falta de confiança real em Ti. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado de temer o calor. Confessamos o nosso medo que nos paralisa e nos faz duvidar do Teu cuidado. Confessamos que, em vez de vermos as provações como oportunidades para nossas raízes se aprofundarem, nós as vemos como prova do Teu abandono. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que Tu, o agricultor, estás no controle de cada estação e que o calor que Tu permites tem o propósito de nos fortalecer, não de nos destruir. Confessamos o pecado de nos afadigarmos na sequidão,
confessamos a ansiedade, a preocupação e o desespero que nos consomem quando as coisas não acontecem no nosso tempo ou da maneira que esperamos. Perdoa-nos por essa visão carnal que esquece que Tu, a fonte de águas vivas, tens recursos que não podemos ver e que a Tua fidelidade não depende da abundância das chuvas terrenas. Perdoa-nos por não sabermos descansar em Ti, sabendo que a árvore que confia nunca deixa de ser nutrida. Com o coração arrependido, confessamos que, embora tenhamos sido plantados por Ti junto às águas, muitas vezes vivemos como arbustos no deserto, ressequidos e infrutíferos. Temos acesso a um rio de vida, mas vivemos como se estivéssemos morrendo de sede. Perdoa-nos por não nos apropriarmos da nossa herança, por não cultivarmos nossa conexão contigo e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para sermos uma floresta de testemunho para a Tua glória. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado estas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance como árvores, mas na obra perfeita de Jesus Cristo, a videira verdadeira. Pedimos que o sangue daquele que se tornou maldição por nós na cruz nos purifique de toda confiança própria, de toda superficialidade, de todo medo e de toda ansiedade. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração que, por reflexo, confie em Ti. Renova dentro de nós um espírito que anseia por aprofundar as raízes. Restitui-nos a alegria da nossa salvação e o viço que vem do Teu Espírito. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, não no clima, mas no agricultor. Ajuda-nos a nos despir do velho homem arbusto, seco e ansioso e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de árvores plantadas para o Teu louvor. Ajuda-nos a pensar como árvores frondosas, a falar como árvores frondosas e a agir como árvores frondosas, não porque somos fortes, mas porque a nossa fonte é inesgotável. Esvazia-nos de todo o pensamento que diz, está tudo seco, e encha-nos com a verdade do Teu Espírito que diz, o ribeiro está logo aqui. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a nossa frutificação em todas as coisas. Dá-nos a coragem de enfrentar o calor de hoje, não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de mostrar ao mundo a verdura das nossas folhas e a doçura do nosso fruto que vem de Ti. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não para pedir que nos plantes, mas para agradecer porque já fomos plantados em Cristo e para pedir a graça de aprofundarmos nossas raízes em Ti. Nós nos apropriamos pela fé da nossa identidade de vencedores, de árvores que florescem no deserto. Por isso, hoje, com ousadia e confiança, Te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma disciplina espiritual para estender nossas raízes. Que o Teu Espírito Santo crie em nós uma fome e uma sede de Ti. Mova-nos para além da superficialidade. Desperta em nós um desejo ardente pela oração profunda, pelo estudo consistente da Tua palavra e pela adoração sincera. Remove toda distração, toda preguiça e toda desculpa que nos mantém na superfície. Queremos não apenas saber esta verdade intelectualmente, mas praticá-la diariamente. Que o ato de estender as raízes seja a nossa primeira reação ao acordar, a nossa prática constante durante o dia e o nosso último ato antes de dormir. Que seja o nosso projeto de vida. Oramos para que possamos andar como vencedores na nossa vida profissional e nos nossos projetos, sendo árvores frutíferas. Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho hoje não temendo o calor da competição, da pressão por resultados ou da instabilidade econômica. Que entremos como árvores plantadas por Ti, destinadas a dar fruto nesse lugar. Diante de projetos complexos, de prazos apertados ou de ambientes tóxicos, ajuda-nos a estender nossas raízes à Tua sabedoria, à Tua criatividade e ao Teu favor.
Dá-nos a graça de operar de um lugar de confiança e paz, não para nossa glória, mas para que nossos colegas e clientes comam do fruto do nosso trabalho, um fruto de excelência, integridade e paz, e glorifiquem a Ti, o nosso agricultor. Pai amado, firmados na verdade imutável de que, bendito o homem que confia no Senhor, ele será como a árvore plantada junto às águas, Jeremias 17, 7 e 8. Nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para pedir uma vitória que ainda não possuímos, mas para aprender a viver na vitória que já foi nos garantida, mantendo nossas raízes firmemente conectadas a Ti. Queremos que esta identidade de árvore frondosa se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área da nossa vida. Por isso, hoje, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vencedores que já somos, porque sabemos onde está a nossa fonte. Oramos em primeiro lugar para que sejamos vencedores sobre o pecado e a tentação ao nos nutrirmos de Ti. Pai, nós Te louvamos porque a nossa vitória sobre o pecado é um fruto direto da nossa nutrição espiritual. Um arbusto seco e sedento no deserto é frágil e vulnerável, mas uma árvore bem regada é forte e robusta. Declaramos e nos apropriamos da verdade de que quanto mais nossas raízes se aprofundam em Ti, mais produzimos o fruto do Espírito, que é a antítese das obras da carne, como nos ensina a Tua palavra em Gálatas 5, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Senhor, grava esta verdade em nosso espírito. O pecado perde sua atração quando estamos saciados em Ti. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes buscamos nos galhos secos do pecado o prazer e a satisfação que só o Teu ribeiro pode dar. Pecamos porque nossas raízes estão superficiais e nossa alma está sedenta. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar o dia, pedimos que o Teu Espírito Santo nos impulsione a buscar a fonte. Como a Tua palavra nos ensina em João 15, 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Senhor, queremos permanecer em Ti, tirar nossa seiva de Ti para que o fruto que produzimos seja santo. Quando a tentação vier hoje, seja o calor da ira que nos tenta dar uma resposta áspera, seja a sequidão da cobiça que nos faz desejar o que não é nosso, seja a tentação da mentira para projetar uma imagem falsa de sucesso, seja o apelo da preguiça que nos rouba o propósito, ou a sedução da impureza que busca manchar nosso corpo, que é o Teu templo. Em cada uma dessas situações, que a nossa primeira reação seja um ato de fé, aprofundar as raízes e beber de Ti, encontrando em Ti a força para dizer não. Dá-nos a força sobrenatural que vem de uma alma saciada para resistir às ofertas do deserto. Capacita-nos a viver o que a Tua palavra nos ensina em Salmo 1:3, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Que a nossa prosperidade seja, antes de tudo, uma prosperidade de alma, uma vitória sobre o pecado. Que hoje seja um dia de fruto abundante do Espírito, não para nossa vanglória, mas para o louvor da Tua graça que nos nutre. Declaramos em nome de Jesus que não somos escravos do pecado. Declaramos que fomos plantados em Cristo. Declaramos que ao primeiro sinal de tentação, nossas raízes se aprofundarão em busca da água viva. Hoje escolheremos a nutrição da Tua presença e a liberdade que pertencem às árvores de justiça, plantação do Senhor. Oramos em segundo lugar para que sejamos vencedores em nossa vida familiar e em nossos relacionamentos, ao sermos árvores de refúgio. Senhor, reconhecemos que os nossos lares e relacionamentos podem se tornar desertos áridos ou oásis de vida,
dependendo de onde nossa confiança está. Uma pessoa que vive como um arbusto seco, confiando em si mesma, espeta os outros com seus espinhos de crítica, egoísmo, impaciência, mas uma árvore frondosa oferece sombra, descanso e alimento. Pedimos que, por confiarmos em Ti, sejamos árvores de vida para nossas famílias, que a nossa presença traga refrigério, não mais calor. Ajuda-nos, Pai, a amar como Cristo nos amou, que sejamos como a árvore descrita em Apocalipse 22:2, cuja folha é para a saúde das nações. Que as nossas folhas, as nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso exemplo tragam cura para dentro dos nossos lares. Para isso clamamos que a nossa confiança inabalável em Ti transborde em paciência com o nosso cônjuge, em graça com os nossos filhos, em honra com os nossos pais e em lealdade com os nossos amigos. Quando o calor do conflito surgir, que as nossas folhas permaneçam verdes, que não nos sequemos em amargura ou ressentimento. Quando o ano de sequidão emocional chegar, que não nos afadiguemos, que não desistamos de amar e servir, pois a nossa fonte de amor é o Teu ribeiro inesgotável. Especificamente, oramos pela vitória em nossos casamentos, que sejamos árvores plantadas lado a lado com raízes entrelaçadas em Ti, sustentando um ao outro. Oramos pela vitória na criação dos nossos filhos, que eles possam descansar sob a nossa sombra de amor e segurança e aprender pelo nosso exemplo a fincar suas próprias raízes em Ti. Oramos pela vitória em nossos relacionamentos com a comunidade da fé, que sejamos uma floresta de árvores fortes, protegendo-nos mutuamente e dando frutos que alimentem a muitos. Que sejamos conhecidos como aqueles que, como diz Provérbios 11:30, o fruto do justo é árvore de vida. Declaramos em nome de Jesus que os nossos lares são jardins regados pela presença do Senhor. Declaramos que somos fontes de vida e bênção nos nossos relacionamentos, porque estamos conectados à fonte de vida. Declaramos que somos vencedores sobre toda contenda e aridez, porque a nossa reação ao calor é aprofundar as raízes em Ti. Hoje escolheremos ser sombra, cura e fruto para os que amamos. Jesus, muito obrigado pela oração. Podemos ouvi-la agora toda novamente. E se você ainda não orou junto comigo, aproveite para orar também. Oramos, em terceiro e último lugar, para que sejamos vencedores sobre as batalhas da mente e das emoções, ao não temermos o calor, nem nos afadigarmos na sequidão. Pai, sabemos que a mente é onde o medo do calor e a ansiedade da sequidão mais nos atacam. É ali que as mentiras do deserto ecoam mais alto. Em nome de Jesus, nós nos apropriamos da promessa de Jeremias. Nós nos recusamos a ser reféns do medo e da preocupação. Nós escolhemos a bênção da confiança. Nós ativamos a nossa fé e declaramos que não temeremos e não nos afadigaremos. Nós nos firmamos na Tua palavra, que nos garante em Isaías 26:3, Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Nesta manhã, pela fé, nós colocamos uma guarda em nossa mente. Nós nos levantamos contra a ansiedade que tenta nos consumir. Quando o calor das más notícias chegar, quando a pressão financeira aumentar, quando o futuro parecer incerto como um deserto, nós não temeremos. Nós escolheremos lembrar que estamos plantados junto às águas. Nossas raízes alcançam uma realidade que as circunstâncias não podem tocar. Nós tomamos a decisão de levar cativo todo o pensamento de pânico e submetê-lo à verdade da nossa identidade como árvores do Senhor. Quando o pensamento, e se a fonte secar, surgir, nós o levaremos cativo à verdade de que Tu és um manancial, cujas águas nunca falham. Pedimos que o Teu Espírito Santo regue nossas mentes com a Tua paz. Que nossas emoções sejam estabilizadas pela profundidade de nossas raízes em Ti.
Ajuda-nos a praticar a disciplina de meditar na Tua bondade, na Tua fidelidade e no Teu poder. Que o verdejante de nossas folhas seja uma mente serena, um coração tranquilo e uma alma descansada, mesmo em meio ao caos. Que a nossa confiança em Ti silencie o barulho da preocupação e nos permita viver com uma calma sobrenatural, que será um testemunho para todos ao nosso redor. Que a nossa capacidade de planejar e executar os Teus planos para nós não seja paralisada pela ansiedade, mas impulsionada pela serena confiança de que o agricultor garantirá a provisão. Declaramos em nome de Jesus que temos a mente de Cristo. Declaramos que não somos governados pela ansiedade ou pelo medo, mas pelo poder, pelo amor e pelo equilíbrio que vem de uma alma profundamente enraizada em Deus. Declaramos que nossas mentes são como folhas verdes, sempre viçosas pela Tua verdade. Hoje, escolheremos confiar, descansar e florescer, vivendo a vitória de Cristo em nossa vida interior. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia, não como vítimas do deserto, mas como árvores vitoriosas plantadas por Ti. Colocamos cada plano, cada tarefa, cada encontro deste dia sob a nutrição do Teu ribeiro infalível. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas o ribeiro de Deus continua fluindo para nós a cada momento do dia. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários em qual sequidão ou calor você está escolhendo confiar em Deus hoje, aprofundando suas raízes nele. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Vamos, como uma floresta do Senhor, estender nossas raízes juntos e interceder uns pelos outros. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a florescer em qualquer estação. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está se sentindo seco e precisa ser lembrado da fonte de águas vivas. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a videira verdadeira, o amor de Deus Pai, o agricultor perfeito e a comunhão do Espírito Santo, a água viva, sejam com todos vocês. Que o Senhor te sustente como uma árvore plantada junto às águas, que Ele seja a sua confiança e a sua fonte. Que você não tema quando o calor vier, e que em meio a qualquer sequidão, você não se fatigue. Que suas folhas permaneçam verdes, testemunhando a vida de Deus em você, e que você não deixe de dar bons frutos para a glória dele em todo o tempo. Que você ande neste dia na paz e na estabilidade que só aqueles que estão profundamente enraizados em Deus podem conhecer. Em nome de Jesus. Amém.